Boa tarde a todos. Cumprimento a ministra Maria Tereza, Paulo Welten, a quem cumprimento também os corregedores e corregedoras dos tribunais de justiça do país, como os juízes auxiliares, nossos fiéis escudeiros. Prezados, ouviremos a doutora Maria Paula Cassoni Rossi, pós-doutora pelo IGC, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e atualmente juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, a quem tivemos a honra de receber em junho do corrente ano, ao menos de modo virtual, quando da correição realizada no estado do Amazonas. A doutora Maria Paula apresentará o tema Cartórios Digitais e S-REI. A ferramenta, como se sabe, tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública e o público em geral. Para a consecução da referida finalidade, o S-REI oferece diversos serviços online, como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ, para detectar bens imóveis registrados, entre outros. Representa, sem dúvida, o futuro da prestação de serviço extrajudicial, agregando agilidade, democratização da informação e diminuição da burocracia na prestação de serviços cartorários. Por fim, destaco o desafio das Corregedorias Gerais de Justiça em fiscalizar o adimplemento da receita do fundo para implementação e custeio do S-REI, nos termos do que determina o provimento 115/2021. Com a palavra, doutora Maria Paula Cassoni Rossi. Muito obrigada, desembargadora. Excelentíssima ministra Maria Tereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, excelentíssimo desembargador Paulo Welten, presidente do Colégio Permanente dos Corregedores Gerais de Justiça, excelentíssima desembargadora Nélia Caminha Jorge, Corregedora de Justiça, Geral de Justiça do Estado do Amazonas, a quem peço licença para saudar na sua pessoa todas as corregedoras que estão presentes nesta data. Excelentíssimo desembargador Ricardo Mairanaf, meu corregedor, pedindo licença para saudar na sua pessoa os demais corregedores que estão presentes neste ato. A minha exposição versa sobre cartórios digitais e S-REI, e aqui eu pretendo, nesse espaço de 30 minutos que foi proposto, mostrar rapidamente a Corregedoria Nacional de Justiça, na função de agente regulador do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, explicar em linhas gerais o que as corregedorias, na visão da Corregedoria Nacional, podem fazer para auxiliar na implementação do S-REI, e apresentar 4 sistemas que atualmente operam na plataforma do ONR. Eu vou pedir licença aos senhores para usar a exposição através das telas. E eu inicio trazendo aqui as atribuições constitucionais e regimentais da Corregedoria Nacional de Justiça, com principal destaque para a atribuição de fiscalização e de regulação, que são 2 atribuições que dizem respeito ao aperfeiçoamento das atividades do foro extrajudicial. A Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro é uma estrutura nova no âmbito da Corregedoria Nacional. Ela foi criada pela Portaria 131 de 2020, ainda durante a assunção interina do ministro Toffoli, e foi disciplinada dias após o início da assunção do biênio pela ministra corregedora. A Portaria 53, então, de 2020, disciplina a atuação da coordenadoria, essa nova estrutura no âmbito da Corregedoria Nacional, e o fez por meio de 4 eixos principais de atuação. Para aquilo que nos interessa hoje nessa exposição, o segundo dos eixos diz respeito à atuação da Corregedoria como agente regulador do Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis. Esse eixo de atuação apresenta-se em interface com os demais eixos da coordenadoria, com o eixo processual, tendo em vista os processos que tramitam sobre a matéria no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o eixo de fiscalização e regulação, em razão da atividade fiscalizatória e propositiva da Corregedoria Nacional,
e, finalmente, o eixo institucional, tendo em vista, principalmente, os colégios e fóruns de corregedores, a exemplo do FONACOR e deste evento. Abordando rapidamente em relação ao plano de gestão para este biênio proposto pela ministra Maria Tereza no início dessa gestão, 2 pilares interagem com o tema que estamos tratando hoje. O primeiro, em relação ao aprimoramento dos serviços prestados, e o segundo, em relação à atuação da corregedoria como agente regulador do ONR. E nesse particular, eu destaco que, a partir do início da sua gestão, a ministra Maria Tereza trouxe normativos que fizeram a autorregulamentação da Corregedoria Nacional nos termos propostos pelo plano de gestão. Eu trago aqui 2 atos normativos de suma importância no que diz respeito ao projeto S-REI, que é a recomendação 14 de 2014, que divulgava já naquela época os resultados dos estudos que foram realizados para a especificação do modelo de sistema digital para a implantação do S-REI, e o provimento 89, que disciplinou tanto o S-REI como o SAEC. Dentro deste biênio foram editados 2 normativos, o provimento 109, que disciplinou a atuação da Corregedoria Nacional como agente regulador do ONR, e o provimento 115, então, que instituiu a receita do Fundo de Implementação e Custeio do S-REI, estabeleceu a forma do recolhimento e também a maneira pela qual deverá ser fiscalizado. O agente regulador, ou seja, a Corregedoria Nacional de Justiça, funciona basicamente através de 3 órgãos. A Secretaria Executiva do agente regulador, que hoje ela é exercida pela Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro, com a nomeação de um secretário executivo. O Conselho Consultivo, sem função deliberativa, que é composto por representantes, pessoas com notório conhecimento na área do direito imobiliário, pessoas com expertise na área de gestão e de tecnologia da comunicação e informação. O Conselho Consultivo fornecerá subsídios para que a Câmara de Regulação possa deliberar sobre as matérias pertinentes ao agente regulador. E, por fim, a Câmara de Regulação, esta composta por juízes e desembargadores, com função deliberativa, que, no bojo da qual serão exaradas as decisões relativas às matérias que tramitam pelo agente regulador, e essas decisões, essas deliberações serão submetidas à ministra corregedora nacional, que as aprovará ou as homologará, conforme o caso. Em relação à construção da Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o ano de 2021, como todos sabem, a Corregedoria Nacional propôs uma diretriz estratégica diretamente relacionada ao projeto S-REI-ONR. E essa diretriz solicitou, então, que as corregedorias assegurassem a implementação do S-REI em plataforma única, interoperável, pelo operador nacional do Sistema do Registro Eletrônico de Imóveis. A pergunta que se pode fazer aqui é: o que a Corregedoria Nacional espera de cada uma das corregedorias gerais para assegurar o implemento com êxito dessa diretriz estratégica, que foi estabelecida e prevista para o ano 2021 e cuja manutenção está sendo proposta para eventual aprovação ao ensejo do Encontro Nacional, que se realizará nos próximos dias. E, nesse particular, eu posso dizer que a Corregedoria Nacional, até então, pediu aos senhores colaboração, primeiramente em relação a fornecimento de informações. Nós pedimos informações sobre a renda de todas as unidades com competência de registro de imóveis. Essas informações foram fundamentais para que o Conselho Consultivo pudesse se debruçar sobre a questão do fundo de custeio do S-REI e propor à Câmara de Regulação, então, o percentual, no caso de 0,8%, que acabou sendo aprovada em deliberação e acolhida pela ministra Corregedora Nacional. O segundo item em que é feito pedido de auxílio à Corregedoria são em relação ao cumprimento dos atos normativos
e das decisões com força normativa. E, por fim, o procedimento de fiscalização. Nesse aspecto, o provimento 115 de 2021 traz, nos artigos 7º e 8º, que mensalmente o ONR fornecerá à Corregedoria Nacional informações sobre aquelas unidades que não recolheram o fundo de custeio do S-REI. Essas informações, então, serão retransmitidas, como de fato estão sendo, a cada qual das corregedorias locais, que deverão, então, proceder à apuração da razão pela qual as inadimplências se caracterizaram e, à luz dos casos concretos, promover as devidas medidas de verificação e eventual instauração de procedimento para apuração no âmbito administrativo. Desembargadora Zélia, realmente é uma dificuldade, porque são muitas as unidades em todo o território nacional, mas, felizmente, o número de inadimplentes vem decrescendo. Nos primeiros meses, gravitava em torno de 600, 700 unidades inadimplentes, e, felizmente, o último relatório que foi expedido pelo ONR trazia um número total de 300 e poucas unidades. Então, nós acreditamos, temos convicção de que o trabalho das corregedorias tem sido fundamental, o estabelecimento de um fluxo de trabalho mensal a partir de cada uma das informações de inadimplência, para que as unidades comecem a tomar pé de que realmente o recolhimento é importante e pode sim caracterizar uma infração administrativa. Sobre especificamente o sistema de registro eletrônico de imóveis. Esse sistema possui dois objetivos principais: otimizar, então, a utilização das tecnologias de informação e promover a interoperabilidade das unidades com atribuição de registro de imóveis com o poder público, com o mercado, com os cidadãos. O sistema S-REI, ele é distribuído em dois principais níveis. O primeiro nível, que seria o sistema dos cartórios, e o segundo, o sistema de atendimento eletrônico compartilhado, que é conhecido como SAEC. O sistema dos cartórios, ele pode ser estabelecido de duas maneiras, a depender da estrutura física da unidade, da disponibilidade de recursos de tecnologia da informação, de aparato material e também aparato funcional. Então, ele pode estar totalmente local, instalado na unidade, operando na unidade e também hospedado numa nuvem de internet, a critério do delegatário. O sistema de atendimento eletrônico compartilhado, então, ele disponibiliza um ponto único de contato para solicitação de serviços na forma eletrônica a qualquer cartório do Brasil. É como se o cidadão, as empresas pudessem chegar, ao invés do balcão do cartório, ao site da internet e ali fazer tudo o que ele faria presencialmente. É realmente mais um item desse processo de revolução digital pela qual estamos passando. A plataforma do ONR, ela opera integrando 4 sites principais: a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado, o Ofício Eletrônico e o site de penhora online. Aqui na sequência, então, eu vou falar as linhas gerais de cada um desses 4 sistemas. É através do ofício eletrônico que o oficial do cartório de registro de imóveis toma conhecimento de todos os pedidos a ele dirigidos, seja através do SAEC pelo cidadão, através do próprio ofício eletrônico pelos órgãos da administração pública e através do sistema penhora online pelo Poder Judiciário. Essa, então, seria a carinha do SAEC, e ele pode ser acessado através do endereço eletrônico que aparece aqui no canto superior direito da página, registradores.onr.org.br. Eu trago aqui um mapa provocativo, desembargador Welten, se me permite. Esse mapa traz, na cor azul mais escuro, as unidades da federação que já estão integradas na plataforma do ONR. Em azul mais claro, as unidades que ainda operam através de centrais eletrônicas de serviços compartilhados, mas não apresentam a integração ao ONR.
e em tom de cinza, 2 estados que não estão integrados e também não operam por centrais, com a ressalva de que Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão em procedimento de integração. Santa Catarina, inclusive, terá migração realizada nesse próximo final de semana, de tal modo que, se esse mapa fosse extraído na segunda-feira próxima, provavelmente já estaria no tom azul escuro. Acrescento que as corregedorias podem e devem auxiliar nessa tarefa de integração, e o contato a ser utilizado para interação com o ONR, esse que aparece no canto superior direito, integrar ONR, @onr.org.br. A Corregedoria Nacional de Justiça, especificamente por meio da Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais de Registro, também se coloca à inteira disposição de vossas excelências, para que, se for necessária, a interlocução com o Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis. O SAEC possui, então, algumas funcionalidades, algumas em desenvolvimento e outras tantas já operando. Essas todas que aparecem, essas 11 que aparecem na tela, já estão em funcionamento. Eu vou dizer rapidamente linhas gerais de cada qual das funcionalidades. O sistema de matrícula online permite que os interessados visualizem a matrícula, desde que informem, né, o número da matrícula. Aparece uma imagem, essa imagem não tem validade jurídica como certidão, mas permite a aferição dos dados da propriedade. A pesquisa de bens permite aos interessados, por meio de CPF ou CNPJ, escolhendo também o estado, cidade e a unidade de registro de imóveis, que obtenham a informação sobre a existência de bem com a devida qualificação. A pesquisa ela é respondida por cada uma das unidades e a unidade acrescenta nessa resposta a qualificação do título. A pesquisa prévia é um outro sistema um pouco mais simples, que hoje está disponível apenas nos estados de São Paulo e Espírito Santo. Ela permite, a partir de um recolhimento de um valor, Estado de São Paulo, por exemplo, R$ 5,75, a pesquisa em um estado da federação. Então, a partir da menção do CPF, CNPJ e eleição do estado, nós poderíamos verificar se determinada pessoa possui algum bem em seu nome. Certidão digital é uma funcionalidade que permite a obtenção do documento, este sim, cuja imagem detém validade jurídica, e isso ocorre por conta de um rastro de validação que é passível de aferição no próprio site. O validar certidão seria, então, uma funcionalidade a mais desse sistema. Essa tabela traz os tipos de certidão digitais que podem ser expedidas e o critério que eu posso utilizar para puxar essa certidão. De maneira que, por exemplo, eu precisando de uma certidão de matrícula, eu posso pedir pelo número da matrícula ou pelo endereço do imóvel, uma transcrição pelo número da transcrição e endereço, um pacto antinupcial pelo número ou pelo nome das partes, e assim por diante. O e-protocolo é uma ferramenta que viabiliza o tráfego de documentos dentro da plataforma. Esses documentos, para poderem trafegar, eles podem ser digitais ou títulos estruturados. Existem algumas especificações técnicas para que esses títulos possam transitar com a necessária garantia da segurança. E aqui na sequência eu trago alguns indicadores do número de títulos que tramitaram eletronicamente na plataforma, primeiramente em 2021, que são os números acima, e os números abaixo indicam os títulos que tramitaram na plataforma a partir de 21/9/2021, que foi a data em que instalado oficialmente o SAEC. Esses outros dados trazem o número de certidões, matrículas e funcionalidades acessadas a partir da instalação oficial do SAEC. Os números são grandes, veja que, por exemplo, certidões digitais,
a partir de 21 de setembro até o final de outubro, esses cálculos nós fizemos a partir de mês fechado, nós temos mais de 234 mil pedidos de certidões digitais, um número maior ainda de visualização de matrícula online, o que evidencia o quanto esses serviços estão sendo, de fato, procurados pelo usuário final. Em relação à regularização fundiária, a plataforma apresenta alguns indicadores que são importantes para a elaboração de políticas públicas e também para pesquisa pelos interessados. Pode-se filtrar por estado, cidade ou cartório e ter uma visão do número de matrículas regularizadas e matrículas derivadas. Também em relação a um serviço que, a exemplo da regularização fundiária, é disponibilizado de forma gratuita na plataforma, o acompanhamento registral. Esse serviço permite o acompanhamento do procedimento registral do título, que foi apresentado no cartório, desde a pré-notação até a entrega final. O uso do campeão extrajudicial também é passível de acompanhamento pela plataforma a partir da consulta, usando o número do protocolo e a senha que serão fornecidas pela unidade de registro de imóveis. O segundo dos 4 sistemas sobre os quais falaremos hoje é o sistema de penhora online, que está calibrado para ser utilizado por todos os tribunais da federação. Essa tela indica os tribunais já integrados ao sistema de penhora online, mas a ideia é que haja realmente uma expansão de modo que esse sistema possa albergar todos os tribunais. Os serviços disponíveis no sistema de penhora online diz respeito aos atos de averbação na matrícula, de penhora, arresto, sequestro e conversão do arresto em penhora. Esse sistema viabiliza ainda um módulo de pesquisa de bens pelo número do CPF ou do CNPJ e também uma solicitação por número da matrícula, em que o interessado é proprietário ou ainda pode-se selecionar a possibilidade de que o interessado tenha sido, em alguma época, proprietário desse bem, o que pertine especificamente no que diz respeito às alegações e análise de fraude à execução, fraude contra credores e antecipação do termo legal de falência. O ofício eletrônico é uma plataforma que está disponível desde o ano de 2005, anteriormente era operada pela Arisp e agora está sob domínio do ONR, e eu chamo a atenção aqui pelos números, mais de 1 bilhão de ofícios eletrônicos tramitados no âmbito dessa plataforma, a partir do ano de 2005. Para além da economia aos cofres públicos, já que esses ofícios não precisaram ser materializados e encaminhados pelo correio, nós temos também que ressaltar a grande sustentabilidade desse sistema. O ofício eletrônico, então, é um destinatário ao uso dos registros de imóveis e aos órgãos da administração pública, estando ainda disponíveis em módulos às Corregedorias Gerais de Justiça. O registrador de imóveis, por intermédio do ofício eletrônico, então, como disse, recebem os pedidos materializados no SAEC pelo cidadão, no site de penhora online pelo Poder Judiciário e também no próprio ofício eletrônico pelos órgãos da administração pública. Os órgãos da administração pública nesse sistema podem fazer pesquisa de bens, solicitar certidão digital e também a visualização de matrícula online. E as corregedorias estaduais e juízes corregedores permanentes podem usar esse sistema para realizar o monitoramento dos pedidos tramitados eletronicamente pela plataforma do ONR. Interessados podem entrar em contato com o ONR através desse endereço eletrônico, que está disponibilizado no canto inferior esquerdo da página. As corregedorias, essa plataforma disponibiliza tanto o serviço de visualização de matrícula online, quanto alguns indicadores. Por meio dessa plataforma, as corregedorias gerais, os corregedores permanentes, podem acompanhar os pedidos tramitados pelo cartório e ver se os cartórios estão respondendo a termo e no prazo legal.
a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, último dos sistemas que vamos tratar, e já encaminhando, desembargador Velsten, para o final, é um sistema que visa integrar todas as medidas de indisponibilidade de bens decretadas por magistrados e também provenientes dos órgãos da administração, incrementar a eficácia dessas medidas e trazer segurança jurídica aos negócios imobiliários. A CENIB realiza um verdadeiro rastreamento dos bens daquele atingido pela indisponibilidade e constitui, então, ferramenta importante no combate ao crime organizado e à recuperação de ativos. Só para finalizar, eu trago os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, especialmente no que diz respeito ao Objetivo 11 das Cidades e Comunidades Sustentáveis, que visa tornar as cidades e os assentamentos humanos, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Eu coloco, uma vez mais, a Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria Nacional de Justiça à inteira disposição de Vossas Excelências, para todos os assuntos em que pudermos auxiliá-los de alguma forma, e o endereço de contato é o extrajudicial@cnj.jus.br. Lisonjeada pela oportunidade de falar para uma plateia tão seleta, eu devolvo a palavra à desembargadora Nélia, a Vossa Excelência, e permanecendo à disposição para qualquer esclarecimento que seja considerado necessário. Muito obrigada. Senhor presidente, senhora ministra, em primeiro lugar, cumprimentar a nossa palestrante, a palestra foi absolutamente elucidadora, e cumprimentar a Corregedoria Nacional, que em matéria do extrajudicial e na disciplina nacional do extrajudicial, e com essa comunicação das unidades extrajudiciais, é muito importante para a segurança jurídica, para os negócios jurídicos e para a imagem do Brasil. Tá? Então, eu gostaria de cumprimentar a Corregedoria Nacional, a doutora, meu caríssimo amigo, que aqui não está, Marcelo Berti, tá? É um trabalho fantástico. O meu coordenador do extrajudicial, o doutor Marcelo Tossi, que também esteve na Corregedoria, justamente em relação a essa matéria. Eu fui juiz corregedor da Corregedoria de São Paulo, no extrajudicial. Então, eu tenho um pouco menos de dificuldade. A diferença não é tão grande, mas é um pouco menos. Mas uma coisa é certa, esse trabalho em relação ao extrajudicial é muito importante. Ele é muito importante e muda a imagem do Brasil. Dá uma segurança aos negócios, aos investimentos internacionais que nós não tínhamos. Era uma coisa meio claudicante. E nós conseguimos, aí sim, uniformizar os procedimentos, trazer padrões de excelência para o extrajudicial. Tá? E eu acho isso que é só cumprimentar, não tenho nenhuma dúvida. Aliás, eu devo ter diversas, mas depois eu vou discutir só quando eu chegar em São Paulo. Então, mas eu queria só cumprimentar mesmo a senhora Corregedora Nacional, e com especial atenção também ao meu caríssimo amigo desembargador Marcelo Martins Berti. Era só essa minha observação. Senhor presidente, muitíssimo obrigado. Nélia, muitíssimo obrigado. Luiz Tadeu, Corregedoria, Mato Grosso do Sul. Feliz de um Conselho Nacional de Justiça que tem em seus quadros como juízes auxiliares a doutora Maria Paula e o doutor Marcelo Berti. Parabéns pela palestra, muito elucidativa. Tenho uma preocupação, talvez aí um conflito de normas entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a nossa antiga Lei de Registros Públicos, claro, ainda vigente. Antes, o consumidor poderia se dirigir a qualquer cartório do Brasil e tirar certidões de matrículas imobiliárias, sem dizer do porquê. Com este sistema, que aliás é uma evolução em um ano, nós estamos evoluindo mais do que 200 anos no passado, bem mais. Qual seria a dificuldade para conciliar o sistema de registro eletrônico
com a Lei de Proteção Geral de Dados? Essa era a minha pergunta. Excelência, muito obrigada pelo questionamento. De fato, a Lei Geral de Proteção de Dados, de forma disruptiva, exige que façamos uma releitura do princípio da publicidade registral à luz da autodeterminação informacional. Não à toa, a Corregedora Nacional de Justiça estabeleceu o funcionamento de um grupo de trabalho coordenado pelo desembargador Marcelo Martins Berti, com representantes da magistratura e também de cada qual das especialidades notariais e de registro. Esse grupo de trabalho, cujas atividades encontram-se em estado adiantado, está em fase de apresentação do normativo a possível consulta pública para posteriormente submissão ou ao plenário na forma de uma resolução ou edição de provimento a critério da excelentíssima ministra corregedora. A corregedoria vem, então, se debruçando sobre essa questão muito tormentosa e espinhosa, mas em curto espaço de tempo, provavelmente no primeiro semestre do próximo ano, já tenhamos alguma novidade consistente nesse aspecto. Mais alguém quer se manifestar? Como bem destacaram o desembargador Ricardo Anaf e a desembargadora Carmelita Dias, o sistema de cartórios extrajudiciais teve notável evolução nos últimos anos, tanto no aspecto da disposição das ferramentas tecnológicas, como no aspecto regulatório com o comando do Conselho Nacional de Justiça. Motivo pelo qual louvo a atuação da atual direção do CNJ, na pessoa da ministra Maria Tereza, e aproveito para parabenizar a doutora Maria Paula.